Tá, agora sim. Olá, doutor Alexandre, tudo bem? Eu tô bem. E como que você tá? Tá tudo certinho? E na paz, né? Isso é importante. Eu falo que a gente tem que saber levar as pessoas, todos, né? Nunca a gente vai escutar o que a gente quer sempre o tempo todo. A vida é uma dificuldade, a gente tem que saber lidar com ela, né? Nunca foi fácil. Só é fácil na vida do Instagram. Ali é uma ilusão, né? Ali é perfeito, né? Todo mundo é bem sucedido, todo mundo é rico, né? Não tem, você não erra, é uma ilusão, né? O Instagram é uma ilusão tão grande, bobo que acredita, né? Muito bom falar com o doutor, viu? Energia, o doutor tem uma energia fantástica, tem uma aura bonita, aura de gente do bem. Parabéns, viu? Você tem brilho, hein? Não deixa apagar esse brilho em você não, tá? Que legal, isso é bom, isso é bom. Deu certo, a estratégia foi perfeita. Ganhou os campeão e registrou, bonitinho, tudo certinho. Registrou. Ah, tá. Doutor, deixa eu te falar uma coisa. Tudo bem, às vezes a gente confia na pessoa, né? Mas o doutor não quis optar na época pela soma de posse? Ele fazia uma sessão para o doutor fazia os campeões já no seu nome para não gastar? Ah, graças a Deus. Legal. É. Na verdade, teria que ter feito uma cessão de direitos possessórios. Poderia ser onerosa ou não. Do cunhado para o doutor. E aí o doutor fazia o quê? Fazia já uso pelo seu nome. Aí evitaria gasto, evitaria tudo. Agora, a ideia da cláusula resolutiva é muito boa. Porque, na verdade, o imóvel já passa para alguém. Existe um resquício que, se não pagou, você retorna o imóvel. É uma ideia muito boa. A cláusula resolutiva é bem interessante nesse sentido. Só que tem jurisprudências para todo lado também. Tem jurisprudências que indicam, né, que a responsabilidade ainda é do vendedor, mas o bom é que ainda é uma discussão. Então, em regra, é de responsabilidade do comprador. A cláusula resolutiva é uma disposição contratual, né? Então, ela, de certa forma, o comprador já assume a responsabilidade.
Tem esses juízes que tomam uma decisão diferente um do outro, mas é a minoria. Então, a ideia é boa, hein? A ideia é boa. Gostei. Na verdade, a cláusula resolutiva, ela em regra, ela acabou com o compromisso compra e venda. Todo mundo fazia compromisso compra e venda e ficava averbado na matrícula. Gerava muita ação de edificação compulsória. A cláusula resolutiva, ela acabou com isso. Por quê? Quem usa hoje, quem é bem orientado e usa a cláusula resolutiva, ela cria uma condição estipulada entre as partes. Então, já é, né, de fato, do comprador, só que se ele não pagar, ocorre o desfazimento do negócio. Então, a ideia foi muito boa e deu muito certo e de 6 anos para cá dominou, né? Hoje todo mundo faz cláusula resolutiva e não faz mais compromisso, porque não tem o porquê, né? Você já transferiu o imóvel. De verdade. Do comprador. A ideia é perfeita. O imóvel ele já está no nome do comprador e ele, além de estar no nome do comprador, para todos os efeitos, o comprador é o responsável pelo imóvel. Perfeito. Você consegue fugir. Pode até ocorrer penhoras, já ocorreu em Mato Grosso do Sul, um caso famoso, em Brasília também, mas todo mundo ganhou os embargos. Todo mundo conseguiu tirar a penhora, o gravame da matrícula. A ideia da cláusula resolutiva, ela já faz, por si só, ela é taxativa, né? Ela quer dizer o quê? Ó, o imóvel é seu, mas você me deve. Se você não me pagar, eu peço desfazimento do negócio. Mas até que prove o contrário, o imóvel é seu. E o detalhe, né? As pessoas esquecem, mas o ideal é no final do parcelamento você pedir a baixa da cláusula resolutiva, né? Você tem, a gente fala em baixa, mas na verdade é o cancelamento, né? O termo correto. O ideal, com muito carinho, é numa situação real de cláusula resolutiva, o ideal é o quê? Quitou a última parcela? Vai lá no cartório e pede o cancelamento dessa cláusula resolutiva. A melhor coisa. Porque essa questão que é automático, isso é um perigo danado, né? Dá uma confusão. Na verdade, não tem nada de automático. Você vê como o tabelião também ele orienta errado também, né? Tudo diretamente com você. Agora, na verdade, o cancelamento, a baixa da cláusula resolutiva é com o comprador. Porque, em regra, tudo bem, pode ser pedido pelo vendedor também, principalmente no desfazimento do negócio. Mas, em regra, o comprador, ele apresenta um recibo geral, com firma reconhecida, e fala, via requerimento, né? O cartório de imóveis, eu quero abaixo, eu quero o encerramento, o cancelamento da cláusula resolutiva, porque eu paguei, tem um recibo aqui com firma reconhecida, quitação geral, quitação plena. Os cartórios, para dar baixa na cláusula resolutiva, eles exigem isso, né? Um recibo de quitação geral e plena. Tem que aparecer essas palavras, inclusive. O contrato, é claro que quanto melhor, mais completo a gente fizer, melhor, né? Ele não fica dúbio, mas essa cláusula, na verdade, é uma cláusula taxativa. Ela quer dizer, de fato, você não me pagou, eu quero desfazimento do negócio. Eu, vendedor, posso pedir isso. E o comprador, eu te paguei, comprador, eu posso pedir a baixa dela porque eu tenho um recibo de quitação plena em geral.
Então é uma arma que corta os dois lados, mas em regra ela já diz tudo, entendeu? Ela já é taxativa, né? Não precisa, não precisa. Você pode pactuar isso, levar para um pacto, né, entre as partes, lei entre as partes, mas não que seja obrigatório. Você pode criar ou não. Se você não criar, a cláusula por si só, um atraso de um dia na parcela já é motivo para você pedir a baixa, né? O desfazimento do negócio por parte do vendedor, entendeu? Você sabe que tivemos uma decisão do STJ, hein? Faz mais ou menos acho que uns 40 dias. Uns 40? Acho que é isso mesmo, uns 35, 40 dias. O STJ decidiu que não cabe uso capião com cláusula resolutiva em diversas situações. Então, hoje, né, virou um segredo contra o uso capião, né? Um segredo de dar uso capião. Hoje, se você tem uma cláusula resolutiva, o sujeito maldosamente vai lá e faz uso capião, você consegue, com essa cláusula, fazer uma boa defesa, uma boa oposição contra o uso capião. É um tema interessante, hein? E novo, hein? E novo. Isso aconteceu no Brasil. Tanto é que esse caso chegou até lá, né? Esse RESP. E o que aconteceu? Perdeu o uso capião. O STJ chegou à conclusão que não cabe o uso capião em cláusula resolutiva. É uma proteção, hein? Poucos advogados sabem, mas é uma baita proteção, hein? Na verdade, eu colocaria uma cláusula de limitação. O que é essa cláusula de limitação? Que enquanto não for quitado o imóvel, dado baixa na cláusula resolutiva, ele está impedido e proibido de transacionar o imóvel. Direitos possessórios, propriedade, sob pena de perdas e danos e multa contratual. Isso é importante fazer, porque eu já vi casos, né? Eu já vi casos aqui no escritório, casos de aluno também. O sujeito pega, tem uma cláusula resolutiva, eu estou te pagando em 30 meses, 60 meses. Eu vou e vendo imóvel, fico com esse dinheiro e deixo de pagar. Ou seja, já entrou um terceiro na situação, já cabe embargos, briga de terceiro, a confusão está feita, né? Então o melhor a ser feito é usar essa cláusula. Essa cláusula é legal e interessante também. Essa cláusula de limitação, se o doutor quiser criar um tópico, cláusula de limitação, ou não, fica à vontade, mas o conteúdo, o teor, é que fica expressamente proibido transacionar, alienar o imóvel para terceiros, seja a propriedade ou os direitos possessórios, enquanto não for dada a baixa da cláusula resolutiva. Limitação. Não pode, não pode. E essa cláusula tem que ter ajudado bastante, porque isso evita a confusão. Vai que ele, né, maldosamente, não é o caso, mas ele pega e vende para alguém a posse, cessão de direitos possessórios, já que a matrícula em regra tem um gravame que é a cláusula resolutiva. Poxa, você criou uma confusão danada. E outra coisa, essa decisão é uma decisão do comprador. Mas um terceiro de boa-fé que comprou a posse, ele pode fazer uso capião. Então, você entra numa linha de risco, né? Entendi. Nossa. Entendi.
Sei, o doutor colocou na balança. E o doutor foi inteligente, porque você vê, nós temos os adjetos especiais, né? Aquela cláusula retrovenda, venda a contento. O judiciário até hoje não decidiu nada em relação ao uso capião de cláusulas especiais, adjetos especiais. Mas na cláusula resolutiva a gente já tem julgamento. Então, é uma forma de te proteger em vários sentidos, do uso capião, de te proteger da relação contratual. Não pagou, você faz o requerimento e desfazimento do negócio. Acabou. O imóvel volta a ser seu, entendeu? Na verdade, normalmente não se usa, né, nesse caso mencionar, mas pode, o doutor, como tem conhecimento de causa, pode fazer isso sim, é legal, não é abusivo, e eu acho interessante o contrato ter uma cláusula dizendo, ó, a partir da terceira parcela em atraso, pode ser feita, só que tem que tomar cuidado para não limitar a cláusula resolutiva, porque a cláusula resolutiva, não paguei a parcela, atrasei um dia, você já pode pedir o desfazimento do negócio. Se o doutor... Isso mesmo. Se o doutor limitar a emissão de posse, o doutor matou a cláusula resolutiva nesse sentido que ia te proteger. Entendeu? Taxativa. Acabou. Devolve. Ou seja... Nesse sentido. Por isso, se o doutor usar essa cláusula dizendo a partir da terceira parcela em atraso poderá ser feita a ação de missão na posse ou vai ser feita, o doutor pode criar uma abertura para limitar a cláusula resolutiva também, entendeu? Na verdade, poderia ser feito um pré-contrato, ou chamado ainda contrato preliminar, só para colocar no papel, né? Tá na cabeça colocar no papel. Então é muito usado o contrato preliminar ou pré-contrato só para colocar no papel. Já, quando é assinado esse contrato, já tem validade, já causa multa. Mas é muito comum nesse tipo de transação que você já vai fazer escritura pública direto, não ter pré-contrato também. Então, as pessoas fazem pré-contrato, mas nesse caso que o imóvel é regular, não existe essa necessidade. Ainda mais que o doutor está pensando em fazer uma escritura pública bem completa, com cláusula resolutiva. A cláusula resolutiva é um plano de ação em caso que dê errado o contrato, o acordo. Você vê que é muito bem bolada a cláusula resolutiva, né? Para o doutor que vende, pode pedir desfazimento do negócio. É via requerimento, é rápido. Em 10 dias já dá baixa. 10, 5 dias. Fiz uma aqui que em 3 dias o cartório deu baixa, via requerimento. Então, ela serve para o comprador e serve para o vendedor. O vendedor, na verdade, não recebeu, pede desfazimento. O comprador pagou, quitou, tem que ter um recibo, senão ele fica travado, né? Se o doutor não fornecer um recibo como vendedor ao comprador, de quitação plena em geral, ele não consegue dar baixa. Aí só judicialmente através da adjudicação compulsória. Então, é uma faca de 2 gumes, mas ela funciona muito bem, né? Ela fala que foi feita para os dois, mas para quem está vendendo, ela é um seguro, né? Ela é um seguro. Não pagou, você desfez o negócio, acabou. Você consegue com mais facilidade. Essa cláusula, que também o doutor tem que lembrar, ela pode ser resolutiva. Ela pode ser prevista no contrato, né? Mas ela também pode ser tácita, aquela prevista pela própria lei. Os cartórios são terríveis. O cartório de imóveis nunca vai declarar que existe cláusula resolutiva e vai sujar a matrícula sem aparecer isso na escritura pública, né?
Mas em regra ela poderia ser expressa, né? Mas, entendeu? Na verdade, vender a propriedade não vai conseguir. Se tem uma cláusula resolutiva, o cartório mesmo no requerimento, ele vai falar, olha, princípio da continuidade. Eu não posso transferir para você se eu não sei se você pagou, se você pagou o vendedor. Então, os cartórios, em regra, não fazem. Mas já tivemos um caso no Rio Grande do Sul que o cartório fez. Mas o oficial do cartório, ele perdeu o cargo, né? Ele era um cartório que ele cobrava corrupção e fazia as coisas, né? E ele perdeu o cargo, hoje está até preso nesse oficial do cartório. Agora, de fato, o ideal é colocar uma cláusula para limitar, para proteger. É o ideal. 10 essa ideia, doutor. Parabéns, hein? Doutor é inteligente, boa. Gostei da ideia, parabéns. E vou ser sincero, viu? É a cláusula utilizada pelos agiotas hoje, viu? É. Hoje o agiota, o que ele faz? Ó, te empresto 100 mil, mas daí, passar pelo meu nome, cláusula resolutiva. A hora que você me paga, eu te forneço, você é o proprietário, te forneço o recibo, falo, ó, quitação plena, vai lá e dá baixa. Então hoje os agiotas, eles estão fazendo isso. Eles estão fazendo cláusula resolutiva. Virou a cláusula da agiotagem, sabe? É isso. Eu sou agiota, então eu te empresto 300 mil. Eu falo, você tem um bem? Passa para o meu nome, cláusula resolutiva. Aí, a hora que você me pagar ou não pagou os juros, eu consigo, na verdade, te prender, um seguro, né? Agora você me pagou, aí eu te forneço um recibo, pronto, tá aqui o recibo, você dá baixa no cartório, você me pagou. Volta que era seu. Mais ou menos isso. Ou seja, é a cláusula que toda agiota está usando agora. Eu tive um caso aqui no escritório que, inclusive, deu uma briga danada. A registradora, né, ela não queria dar baixa nessa cláusula. Aí eu liguei para ela, tive que conversar com ela educadamente e tudo, mas aí deu certo. Mas você vê, é uma cláusula que os agiotas eles usam, porque não tem como perder. Se você não pagar, a casa é minha, já está no meu nome, entendeu? Tinha. Na verdade, ainda tem esse posicionamento. Só que hoje tem uma jurisprudência nova que surgiu, já faz alguns anos. Teve uma mudança. Mudaram. É resolutivo, não há o que se falar. Tanto é que essa mudança afirmou mais o uso da cláusula resolutiva. Porque no passado, o que o AJ fazia? O AJ falava assim, ó, doutor, você faz uma procuração para mim, pública, onde eu possa transferir a propriedade. Agora eles não querem mais a procuração, porque é mais fácil você pedir a revogação. Eu vou no cartório e peço a revogação, você não fica nem sabendo. A não ser que eu tenha amizade no cartório, uma cidade pequena. A cláusula resolutiva não, já está no meu nome, entendeu, doutor?
E já houve já houve a perícia nesse uso campeão, doutor? Então. Vai vir aquelas negativas gerais, vai ser uma publicação por edital para suprir. Você passou? Nossa, tá bem no final. Provavelmente a gente vai ter decisão até mês 6. Aí tem decisão, hein? Vai ter o imóvel. Entendi. Doutor, o bem de família, claro que ele ainda é uma tese utilizada até em leilão, tudo, né? Mas ele já foi muito forte. O bem de família ainda existe, a lei está em vigência, tudo, mas já foi uma das melhores teses para a gente usar. Hoje o bem de família é muito discutido, né? Você pega um imóvel hoje que tem um valor acima de um valor de 250 mil reais, já existe uma discussão se esse bem é considerado bem de família, porque senão você vende o bem de maior valor e compra um bem, um estúdio, de um valor menor. Então, o bem de família já foi pacificado, uma tese muito boa. Hoje é uma tese de risco, hein? Eu sempre falo que nas defesas, usar só a tese bem de família é arriscado. O legal seria, usa o campeão sem a sentença. A gente pega a sentença e leva no cartório. Hoje é muito comum o próprio juiz, o cartório judicial, mandar para o cartório extrajudicial. Então, a gente não vai mais levar nada. Normalmente já vai para lá. Mas tem um lado também. Enquanto ele não for assinar, porque ele tem que ir lá, por mais que o cartório judicial mande para o cartório extrajudicial, o nosso cliente, o autor da ação, ele tem que ir no cartório para assinar. Senão não pode abrir uma matrícula nova. O que pode fazer nesse caso é enrolar, sabe, doutor? Ou seja, ganhou o campeão? Não. Isso é a averbação premonitória. A averbação premonitória eu posso pedir na execução, na cobrança, ou posso pedir eu mesmo. Vou lá no cartório e faço um requerimento e falo, ó, quero constar nessa matrícula a averbação premonitória para resguardar meu direito, porque ele é devedor, né? E eu sou o credor. Então, isso é a averbação premonitória que chama. Quando já existe a matrícula, mas hoje também tem decisões que daria para pedir bloqueio. Um exemplo, né? O credor fica sabendo desse uso campeão e vai lá e fala, juiz, eu quero me habilitar no processo de campeão porque ele me deve e eu quero que esses direitos possessórios sejam resguardados. Só que aí teria que ser um advogado muito atualizado, mas muito atualizado, e também teria que ser um juiz também atualizado, porque a maioria ainda é conservador. Então, teria que unir o útil ao agradável. Na prática não acontece. É lindo na teoria. Tem decisões? Tem. Mas na prática pouco tem. Sabe, João? É. É verdade. Teria. Você sabe, doutor, teria que o advogado do outro lado está muito ligado, muito atento. O advogado que mexe muito com cobrança, às vezes ele é civilista. E se ele não tiver uma visão cartorária, conhecimento da Lei 6.015, do direito imobiliário em si, ele não vai conseguir chegar a essa conclusão. Então, eu acho praticamente impossível, sabe? A chance disso acontecer é 1%. Porque teria que o advogado ter muito conhecimento, saber pedir e o juiz, né, também saber entender.
E se pegar hoje a maioria dos juízes, eles fazem confusão com posse e propriedade. Então a chance disso acontecer é muito difícil, doutor. É muito, mas muito difícil. Na verdade, não leva. E se o cartório tem o costume de enviar, né, via ofício, não vai lá assinar. Não vai lá assinar. Isso é bom porque não vai gerar a matrícula, não vai gerar publicidade, mas é ruim. Porque depois de um certo tempo, ele vai no cartório, o cartório vai falar, mas peraí, agora que você apareceu aqui, aí vai ter que fazer o quê? Desarquivar o campeão, né? O sistema digital, né? Mas a gente continua chamando de arquivamento, e pedir a expedição de um ofício novo, uma segunda via de um mandado judicial, entendeu, Eduardo? Não consegue. Não consigo ver. Não, acho muito difícil. É muito difícil isso acontecer. É impossível, viu, doutor? É impossível. Não, na verdade a gente consegue mudar o polo dos campeão com a morte, né? Dá para fazer e em vida também, né? Na verdade, um exemplo, eu compro a posse do doutor. Então, existe uma seção de direitos possessórios e afins. Eu posso me habilitar no processo, falar, juiz, comprei a posse, está aqui assinado, firma reconhecida, instrumento particular ou público, e eu quero entrar no polo ativo da ação. O que o juiz vai fazer? O juiz vai abrir prazo para você se manifestar, você vai lá e fala, ó, realmente, houve a compra e venda da posse, inclusive requer que o comprador, né, o cessionário, assuma a posse. Então, vai do juiz entender que sim ou que não. Em regra, isso de forma majoritária eles não aceitam. Poderia fazer parte como terceiro interessado para acompanhar o processo até o final. Agora, a substituição do polo é muito difícil de acontecer dessa forma, porque é uma questão processual defendida pelo Código de Processo Civil, né? Não pode mudar, né? Muda a causa de pedir. Ah, poxa, vai ficar estranho, né? Ficar estranho tudo bem, é o direito. Mas para desistir agora, o judiciário vai ficar com muita raiva, né? E aí o que vai fazer? Vai pedir para todo mundo se manifestar, vai dar problema, vai pedir para pagar as custas. Se não teve oposição, é mais fácil desistir. Se tem oposição, é bem mais complicado. Mas tá no finalzinho, né? Tá no finalzinho. Eu acho que desistir agora, depois vai querer fazer um novo campeão e vai justificar como? Desistir ao final do processo? Vai ficar estranho, vai ficar com cara de fraude, né? Eu assumiria. Eu acho que chegou numa fase. Entendi. Na verdade, chegou um momento processual que é o momento final. Se peticionar nesse sentido, quero desistir, o processo é público. Vai o advogado do outro lado, e aí sim nós vamos dar brecha para um rastreamento, né, para rastrear. Vai o advogado do outro lado e fala, olha, a parte é tão desonesta que ela pediu a desistência nos campeões na parte final. Então, você está dando brecha, né? Então, acho que nesse momento, o que teria que fazer e orientaria o amigo fazer? Eu orientaria dar sequência nesse uso campeão e tentar travar o registro. Como que a gente vai travar o registro? Não indo lá para assinar, né? Ou não mandando para o cartório. Isso é bom e ruim, porque lá na frente também vai dar trabalho, porque vai ter que pedir desarquivamento, vai ter que pedir a expedição de um mandado judicial novo para poder fazer o registro. Então, vai dar um trabalho.
Não, é público, né? Você pode até pedir segredo de justiça no uso capião, mas é difícil ser acatado. O direito de pedir a gente tem, mas não tem matéria para ser acatado. Eu tive aqui, você vê, nós temos hoje que são 3 mil ações de uso capião em andamento. Eu tive aqui os 12 casos que eu consegui segredo de justiça, mas eram casos de áreas que tinham fraude, casos de invasões, né? O caso lá dos Samarones, ficou conhecido, mas é difícil, em regra, você conseguir a justiça, o segredo de justiça em uso capião. É difícil, porque você está buscando o que no uso capião? A publicidade, ser proprietário e gerar publicidade, né? E um dos requisitos também a posse ser pública. Então, quando você pede o segredo de justiça, você precisa tomar cuidado até que ponto você não estraga isso, né? Deixa terminar. Terminou? Aí você tenta, né? Tem cartório que trabalha bem, já manda para o cartório extrajudicial, o judicial manda para o extrajudicial, não tem o que fazer. Mas se fizer isso, tem que ir lá assinar. Quando você ganha o capião, tem que ter assinatura. Não dá para o cartório falar, você já mandou a ordem, vou fazer aqui. Não, o cartório vai esperar o autor da ação do capião requerente com a sentença para ele assinar o termo, né? O termo que está sendo aberto uma matrícula no nome dele, né? Ele é obrigado a fazer isso, segundo as normas da Corregedoria, Lei 6.015. Então, se não for fazer isso, fica travado. Ou seja, é que nem o divórcio, que consegue a procedência da ação de divórcio, mas não averba, né, no cartório de civil. Não gera publicidade. Você vai ficar com a sentença na mão, entendeu? Somente pode ser ele. Não pode ser um terceiro. Ou seja, isso é bom, né? Porque de certa forma você vai conseguir evitar a publicidade. Você vai ter uma sentença, a hora que você falar, opa, passou a situação de risco. Então, o cartório, vamos lá, vem assinar. O cartório vai falar, você é maluco? 2, 3 anos depois você vem aqui? Não, agora você se vira, a responsabilidade é sua. Aí você acabou, perde o desarquivamento e pede o quê? A segunda via do mandado judicial para fazer o registro da sentença de usucapião na matrícula ou a abertura de uma nova matrícula, entendeu? Não tem. Não tem previsão legal. Não, na verdade, o cartório de imóveis, sempre que o doutor demorar muito para fazer o trâmite, o cartório de imóveis vai implicar. E em vários exemplos. Então, o doutor ganha uma ação de dedicação compulsória, não leva a carta de dedicação a registro. Depois de 6 meses, 1 ano, vai ter problema. O cartório, normalmente, ele vai pedir a segunda via, porque o cartório também não é bobo, ele não quer cair em fraude, né? E o cartório, na cabeça do cartório, pô, você ganhou uma ação, você não veio resolver? Por que você está demorando para resolver? E não adianta justificar com questões de saúde, financeira, não adianta. O cartório ele fica desconfiado, então ele joga para o Poder Judiciário. O cartório é o Poder Judiciário por delegação, mas ele joga de novo para o Poder Judiciário direto. Então o doutor vai ter dor de cabeça. Isso acontece também com carta de arrematação de leilão e no uso capião, né? Quando você demora muito para registrar, o cartório fala, opa, mas por quê? Tá estranho, tá esquisito. Mas isso é normal e nesse caso o doutor tem que usar isso como uma estratégia para não correr risco, né? Depende muito do caso. A desconsideração, ela sempre foi muito utilizada lá na trabalhista. Aqui no direito imobiliário, começou a ser utilizada também de uns 15 anos para cá. Sempre foi utilizada, né? Mas sempre no direito imobiliário é uma dificuldade maior para você pedir, porque em regra você tem que provar que tem outros meios. Mas hoje não. Hoje fica muito a critério subjetivo do juiz. Tem juiz que já dá, tem juiz que não dá. Então, é uma linha de risco, mas não é tão fácil aqui como é na trabalhista, né? Trabalhista tá louco, pediu na inicial, você já leva.
Não, acho que nesse caso tem decisões, claro que a posse virou, né? Enunciado 492 virou um direito sui generis. Então, no divórcio, o STJ e o Supremo também, no divórcio, entra na partilha de bens. Então, acabou. A posse ela foi reconhecida como um valor econômico. Mas esse caso teria que saber trabalhar muito bem esse pedido. Não, acho que essa linha de risco, o doutor pensando, o uso capião, se o doutor pede a desistência, vai dar cara de fraude. Se o doutor atrasar esse eventual registro, a abertura da matrícula, eu acho que já satisfaz. O risco do doutor é muito pequeno em relação a tudo e todos, entendeu, doutor? Ela reservou, deixou a reserva para os 3 filhos. Para os 3 filhos. Certo. Não, ela consegue sim pedir a extinção de condomínio. Hoje nós mudou muito o cenário, a extinção de condomínio era muito taxativa ao direito real de propriedade, né? Então você só poderia propor a partir do momento que não tivesse nenhum gravame na matrícula e você tinha que ser de fato coproprietário. Hoje não, hoje o judiciário de 15 anos para cá, a partir da decisão do ministro, na época o Salomão, houve várias mudanças, e entre elas a posse passou também a ser objeto de extinção de condomínio, que nunca foi no Brasil, né? Então, hoje os direitos possessórios de 3, coposse, né? A coposse entra em extinção de condomínio, e inclusive os imóveis que tenham gravames, né? A ideia na extinção de condomínio é que alguém exerça o direito de preferência. Então, quando eu faço a ação de extinção de condomínio, o que eu quero? Eu quero falar, o juiz, ele não quer vender para mim, eu quero comprar. Se eu não quero comprar, ele não quer vender para mim, então alguém vai comprar, né? Mas a ideia é resolver entre as próprias partes. A extinção de condomínio, a ideia é que o autor da ação compre ou o réu dessa ação compre a parte daquele que ingressou com a ação. Então, a grande ideia é que se resolva entre as próprias partes. A exceção aí era leilão. Agora, o problema é, se não for usado esse direito de preferência, tanto do réu como do autor da ação, qual que é o problema? Isso vai para leilão, não tem outra alternativa, né? A ação de extinção de condomínio é legal porque é cara crachá, não tem como perder. Mas o final dela é o leilão, né? Se ninguém exerce o direito de preferência. E qual que é o problema disso? Será que alguém vai arrematar o imóvel assim? Aí depende muito do preço, né? Tem gente que remata, né? Se pega um pessoal que participa do leilão mais conservador, não remata não compra. Mas hoje em dia, quem é investidor e sabe regularizar imóvel, compra.
Da posse, daria não, dá, né? Dá sim. Tem dois decisões aqui. Consegue pleitear a exceção. Consegue trazer esse acervo suplementar. A posse, que era totalmente desprezada, isso há 15 anos atrás, com o enunciado 492 da Quinta Jornada de Direito Civil, ela ganhou um novo status, né? Então ela entra na partilha de bens no divórcio, ela entra na extinção de condomínio. E cá entre nós, é o certo, porque se ela tem valor econômico, se eu posso vender a posse, comprar a posse através da cessão de direitos possessórios e afins, ou ceder, poxa, ela tem valor econômico, então por que fechar os olhos em relação a ela, né? Mas, mas isso nós estamos falando entre nós, que somos estudiosos, né? O amigo sempre estudioso, mentoria, é outra cabeça, mas não é a realidade do advogado brasileiro, né? O advogado brasileiro, hoje em dia, ele não quer estudar, né? A verdade é essa, ele quer modelo de peça na internet, comprar modelo de peça, né? Eu falo isso porque você vê, eu tenho um livro de Direito Imobiliário de AZ, o mais vendido no Brasil é Direito Imobiliário, mas eu tenho um livro de modelos de peça que é muito vendido. Por quê? Isso demonstra que o advogado ele não quer estudar, ele quer algo pronto, né? É assustador e preocupante, né? É. É. A verdade é uma só, a OB, eu falo isso com muita dor no coração, porque fui presidente várias vezes de comissões de direito imobiliário, hoje não me afastei, porque eu acho que virou inútil o negócio, né? Você ir na OB para comer coxinha e tomar Coca-Cola, você fica com seus filhos, não é verdade? Né? Você fica em casa. E eu percebo que a OB hoje, você fazer parte de uma comissão da OB, aquilo que era algo positivo no passado, há 20 anos atrás, hoje é negativo. Hoje o cliente fala, você faz parte da OB? Obrigado, viu? Obrigado. Ele acaba enxergando como um sindicalista. E aí, vamos ser sinceros, a OB acabou. Na minha opinião, o que a OB virou? A OB virou um sindicato, né? Hoje eles estão preocupados em cuidar da corrida que vai ter, da festa junina que vai ter na subseção, ou seja, é um negócio horroroso, né? Que dá vergonha, né? Você vê, os advogados em Portugal, eles podem advogar no Brasil. E os advogados brasileiros podem ir para Portugal e advogar em Portugal. Sempre foi assim há muitos anos. Princípio da reciprocidade. Portugal, já faz alguns anos, proibiu. O brasileiro chega lá, o que Portugal faz? Não, você não pode mais advogar. Mas o princípio, não, você não pode mais. Você tem que validar o seu diploma, vai prestar um exame que se parece com o exame de ordem. Ou seja, dificultou muito. Eu entendo que é reserva de mercado. A alegação dos advogados portugueses, eu dou aula no mestrado lá, a alegação dos advogados portugueses é que o brasileiro é terrível. O brasileiro chega lá, em Portugal, e um divórcio é cobrado 1.000 euros, 3.000 euros. O advogado brasileiro é tão estrategista, ele fala, não, aqui é 1.000, você paga no cartão. Então, os advogados brasileiros começaram a prejudicar os advogados portugueses. E os advogados portugueses pegaram no pé da OB portuguesa e cortaram as asinhas. Então, tudo bem, a gente sabe que tem uma reserva de mercado por trás. Agora eu pergunto, o que a OB fez até hoje? Nada. E o engraçado é que o advogado português vem para o Brasil, ele continua tendo o mesmo tratamento. Então, é uma OB que vive no mundo da lua. Mas por que vive no mundo da lua? Porque virou sindicato. A OB virou um sindicato, né? Política. Acabou.
E até palestra, né? Eu sou de uma geração que a gente dava palestra na UB, era um negócio muito... Hoje não. Eu compartilho dessa ideia com alguns professores e eles também. Ou seja, a gente recebe um convite para dar aula na UB. Ninguém vai. Uma palestra na UB, ninguém quer. Porque é algo desmotivante. Você chega lá, não foi divulgado direito, então tem pouca gente. Desmotivou. É mais fácil dar uma palestra para o doutor que a gente tem amizade, um carinho pelo outro, que o doutor quer que dê uma palestra, porque o doutor está fazendo alguma coisa na cidade, do que eu ou outros professores dar uma palestra na UB, porque sabe que vão usar o nosso nome por questões políticas, né? Eu nunca vou esquecer, doutor, demais. Eu fui dar uma palestra na UB há uns anos atrás, e saiu minha foto, eu apoio o candidato. Eu falei, mas nunca falei isso, não apoio ninguém, eu não estou nem sabendo quem se candidatou. Aí pedi para tirar. Mas você vê o nível da coisa, doutor? É difícil, né? É triste, né? É triste. Na verdade, eu acho que sempre existiu corrupção, coisa errada, né? Mas agora tá demais. Agora o ser humano ficou egoísta, maldoso. A advocacia, se você não tiver estômago, você não aguenta. Você não aguenta porque poucos colegas são assim, que nem o doutor Energia Boa, educado, do bem, né? Tem muita gente ainda, claro, mas a maioria é aquele ego, né? Aquela maldade. Você vai fazer uma audiência e você vê o colega te olhando com aquele ódio, ele ou ela. Pra que isso, né? É doentio, né? É doentio. Ou seja, tem muito advogado, eu acho que para você prestar exame de ordem, não era só exame de ordem, tinha que ter um teste psicológico, porque tem muita gente que não tem o perfil para ser advogado. Porque ele enxerga no outro colega, seja ele, seja ela, um inimigo. Só falta matar, só falta fazer macumbas. É uma coisa de louco, né? Acabou. Perde o cliente e perde a amizade, né, doutor? Perde a amizade. Quantos clientes perdem amizade com o advogado? Coleguismo. Existe uma curva, e é verdade isso, né? A advocacia é uma bola, né? Então, no começo da relação aqui, nossa, doutor, você é maravilhoso, doutora, você é maravilhosa. Começa a demorar o processo, doutor, está demorando, você não me atende, você não responde o WhatsApp meia-noite, não é assim? Então, o ciclo é sempre o ciclo final da advocacia, advogado e cliente, salvo exceções se você triar bem, é muito triste. É muito triste. Porque o cliente acaba perdendo a amizade com o advogado, né? Tá bom. Vem sim. Vem sim que a gente tira uma foto juntos, tá? Com muito carinho, tá bom? Ó, um abração. Fica com Deus, tá? Tchau, tchau. Obrigado, doutor também.